Bom, muito boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo, bom dia. Aqui sou o economista Reinaldo Cafeu, da Fundação Dom Cabral, e nós temos periodicamente encontros que nós chamamos de encontros de dirigentes. São alguns clientes nossos convidados e sempre a gente tem um tema aí relevante para debater. E no dia de hoje, 1º de julho, a moeda real completa 30 anos. O plano como plano não, porque ele foi concebido um pouco antes, né, do dia 1º de julho. E hoje nós vamos debater, né, trazer um pouco desse histórico e também, obviamente, falar um pouco dos cenários econômicos. E, para nossa alegria, eu tenho aqui a presença do meu colega, amigo já, né, de tanto tempo, Luiz Alberto Machado. Luiz Machado, economista, mestre em criatividade e inovação, consultor da Fundação Espaço Democrático, ex-presidente do Conselho Regional de Economia, que tive a alegria de ser delegado regional na gestão do Machado, conselheiro da Fundação Educacional Inaciana FEI e do Instituto Liberal. Machado, prazer em recebê-lo novamente aqui, de conversar com você, de reencontrá-lo, né? E desde já agradeço a sua disponibilidade para a gente falar um pouco de economia, falar do Plano Real, e naturalmente tirar as dúvidas e falar um pouco também das perspectivas econômicas que nós temos pela frente. Temos aqui as presenças de convidados, clientes, na retaguarda aqui o Gustavo Cândido e o Paulo, e quero mais uma vez agradecer e suas palavras iniciais aí, dando as boas-vindas para você, Machado. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário, como você falou. O prazer é meu, Café, de reencontrá-lo e de tratar desse assunto que eu julgo da maior importância. Grande parte das pessoas com quem eu vejo, com quem eu convivo hoje, não viveu aqueles anos malucos da inflação e até hiperinflação que nós vivemos. Então, eu comemoro muito a data de hoje. Muito bom. Então, nós vamos fazer do seguinte modelo: o Machado vai fazer uma exposição, né? Depois a gente vai fazer algumas provocações, e naturalmente aqueles que estão na sala terão toda a liberdade de interagir. Lembrando que esse material é um material que a gente vai gravar também, e já peço autorização para todos, né? A gente vai depois disponibilizar. Nesse momento, nós estamos ao vivo também no meu canal no YouTube, Reinaldo Cafeu Soluções em Gestão, e depois a nossa equipe também vai fazer recortes, editar essa matéria para que a gente possa divulgar isso de maneira permanente. Então, você que perdeu alguma coisa e quiser depois rever, vai ter todas as possibilidades aí dentro do canal do YouTube. Machado, a palavra é tua. Vamos lá. Deve estar sendo publicado hoje ou amanhã pela Fundação Espaço Democrático um ensaio que eu escrevi a respeito deste tema e que começa com uma perspectiva histórica. Nós, talvez isso seja uma característica geral, não seja só do brasileiro, mas nós costumamos muito mais calcar nas críticas do que nos elogios, enfatizar muito mais os maus momentos do que os bons momentos. E como no caso brasileiro, os maus momentos têm sido em maior quantidade do que os bons momentos nos últimos tempos, ficamos com a impressão de que o Brasil é um país que foi criado para não dar certo, o que é um rotundo engano. Um dos mais respeitados analistas de ciclos longos de desenvolvimento, Angus Maddison, tem um estudo chamado O Desempenho da Economia Mundial desde 1870. Na verdade, esse estudo dele cobre 1870 a 1986, 116 anos, com 10 grandes economias, as 5 maiores da OCDE, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Japão, e as 5 maiores de fora da OCDE, Rússia, Índia, China, México e Brasil. Vejam bem, são 116 anos. Ao longo desse período, o Brasil foi o país que teve o maior crescimento do mundo, com uma média de 4,4% ao ano nesse período. Se trabalhar com o conceito de per capita, fica em segundo lugar, perde para o Japão. Mas vejam que não estamos comparando o Brasil com um paizinho de meia tigela, nós estamos comparando com grandes economias.
Então, a economia brasileira cresceu muito, acima da média mundial. Quando é que isso parou? Quando é que há uma reversão? Na década de 70. Na década de 80, desculpa, conhecida na América Latina como década perdida. Café, se você tiver condições de colocar esse quadro da década de 80, eu acho que ele é muito ilustrativo. São aquelas expressões que a gente reproduz com tanta frequência que às vezes a gente não pensa muito no que significa. Mas olhando para esse quadro, que é do livro do V. Fora, Qual Democracia, ele mostra que de 1981 a 1989, cada cidadão latino-americano ficou 8,3% mais pobre. Só 3 países tiveram desempenho positivo ao longo da década: Colômbia, Chile e República Dominicana. Todos os outros tiveram desempenho negativo, mais ou menos negativo. O Brasil até que não foi dos piores, porque foi menos 0,4. Mas, quando você analisa uma questão tão dinâmica como o desenvolvimento, é bom a gente não olhar o retrato, é bom a gente ter uma visão de processo. Ficar 0,4, ficar zero, vai 0 a 0, ficar parado por 10 anos quando os outros estão crescendo, isso tem um efeito a longo prazo terrível. Como eu gosto de respeitar a verdade, é bom olhar a década perdida como década perdida pela ótica econômica. Porque se a gente analisar pela ótica política, a década não foi perdida para a América Latina, porque foi durante esta década que quase todos esses países que entraram na década sob regimes autoritários saíram dela com regimes democráticos. Porém, a década perdida ela é a reversão do quadro no Brasil, ela põe fim a um período de mais de um século de crescimento acima da média, e ela é seguida por um tripé terrível, que é caracterizado por estagnação prolongada, inflação crônica e crise das dívidas. Por que eu falo crise das dívidas no plural? Porque, ora, o problema maior era a dívida interna, ora, o problema maior era a dívida externa. Então, esse tripé perverso nos acompanhou durante toda a década e no começo da década de 90. Além de ter, portanto, a inflação elevada, esses países tinham problemas políticos. Grande parte deles resolveu o problema político antes do Brasil. O Brasil fez eleição, o primeiro governo civil veio em 85. Mas até 94 nós convivemos com inflação alta. E, nesse sentido, nós perdemos a corrida. Em 1992, por exemplo, também tem um gráfico aí que é muito ilustrativo. A inflação brasileira de 4 dígitos é o seguinte, eu estou pulando esse daí. A inflação brasileira de 4 dígitos contrastava com o que acontecia no restante da América do Sul. O país que teve pior inflação anual em 1992, fora o Brasil, foi o Uruguai, com 59%. E nós tivemos 1.178%. Veja bem, a gente hoje discute se a inflação está dentro ou fora da meta, sendo que você tem uma banda para cima e para baixo de 1,5%. Portanto, estar dentro da meta significa ter uma inflação até 4,5% no limite superior. Vejam que nós tínhamos 1.178%. No ano seguinte, que foi o ano que antecede o real, a situação é ainda mais drástica. Vejam, o Brasil teve 2.567% contra uma média de 22% no restante da região. Portanto, o Brasil estava numa situação terrível. Em 1995, eu fui convidado para um evento sobre criatividade na África do Sul. E nesse evento, eu tomei a
eu tive a ousadia de fazer uma comparação do Brasil e da África do Sul. Eu fiz uma série de comparações mostrando analogias e diferenças. Mas uma analogia que eu usei foi falar que os dois países tinham vivido um período de apartheid. Quando eu falei isso, minha palestra era em inglês, meu inglês está longe de ser um sucesso, eu vi que teve gente que levantou a cabeça, levou um susto. Afinal, nunca tinham ouvido falar de apartheid no Brasil. Eu falei assim, eu vou mostrar para vocês o apartheid brasileiro dos últimos 15 anos. E eu mostrei a tabela seguinte, que mostrava a inflação acumulada no Brasil de 1980 até 1995, mas não era uma tabela comum, era uma tabela que mostrava o preço de algumas mercadorias em 1980, no padrão monetário de então, que era cruzeiro, em 1995, que era o ano que eu estava lá, já em real, e quanto seria em cruzeiros aquele valor. E aí, essa tabela fez um sucesso, tamanho, no evento, que no dia seguinte, no jornal do evento, ela foi reproduzida na capa. A inflação acumulada nesses 15 anos foi de 8 trilhões, 71 bilhões, 420 milhões, 72.698%. Ou seja, um número assustador. Quando eu acabei a palestra, uma das pessoas que estavam lá, que tinham estranhado eu falar de apartheid no Brasil, chegou para mim e falou assim: o apartheid de vocês foi pior do que o nosso. Claro que ele era branco, né? Eu acho que quem viveu esse período sabe o que era viver numa inflação desse jeito. Da mesma forma que viver na África do Sul como negro durante o período de apartheid deve ser uma experiência que só quem viveu é capaz de dizer. Mas, enfim, eu estou mostrando esses números que são espantosos para mostrar qual era a realidade brasileira. O Eduardo Janetti tem uma frase que eu uso também em muitas minhas colocações, minhas palestras, que eu acho que ilustra bem o que era viver nisso. Conviver com a inflação crônica é uma escola de oportunismo, corrupção, em que os valores perdem completamente a referência, os orçamentos do setor público tornam-se peças de ficção contábil. Tá? Existe de certa forma, um estímulo ao especulador e um desestímulo ao produtor. E era essa a realidade que a gente vivia no Brasil até o plano cruzado, até o plano real. Eu cometi aqui um engano, mas é bom lembrar que o plano real ele veio depois de vários planos mal sucedidos que foram adotados exatamente para combater a inflação. Aquela década, segunda metade da década de 80, que eu chamo de quinquênio dos pacotes, foi Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, ou seja, dependendo do critério que você trabalhar, você tem 6, 7 ou até 8 planos de estabilização que não conseguiram absolutamente nada, que tentavam combater a inflação através de artificialismos como congelamento de preços, tabelamento e etc., não atacavam o núcleo da inflação, a causa da inflação, e quando a inflação voltava, quando você desartificializava, a inflação voltava com mais força do que ela tinha antes. Então, eu sou daqueles que peço até perdão, porque na época que eu estava na gestão dos conselhos, eu acho que a gente devia ter feito uma proposta de prêmio Nobel para os economistas que conceberam o Plano Real, porque ele é hoje caso de estudo no mundo inteiro. E aqui no Brasil, muita gente, não é que eu não tenha pensado nisso, mas eu lembro que na época muita gente falou que nada, esse Plano Real não é de nada. O Plano Real, depois do Plano Real, o país não cresceu mais. Mas o Plano Real não é um plano de desenvolvimento, ele é um plano de estabilização. E esse é o ponto que eu queria enfatizar para encerrar essa primeira parte. Para mim, o Plano Real foi concebido para pôr fim àquele período de descalabro inflacionário. E, nesse sentido, ele é absolutamente bem sucedido. Se o Brasil depois não reviveu fases anteriores de elevado crescimento econômico,
Isso não é culpa do plano. As pessoas que conceberam o plano veem a estabilização como um pré-requisito que favorece depois a obtenção de taxas maiores de crescimento. Se isso não aconteceu, é incapacidade de botar uma política econômica adequada e coragem para tomar as medidas que eram e continuam sendo necessárias e que, no meu modo de ver, explicam por que o Brasil está nesse rame-rame, nesse voo de galinha, com um crescimento médio pífio muito aquém do nosso potencial. Então, eu acho que, historicamente, eu gostaria de fixar isso aqui para mostrar bem, para deixar clara a importância do Plano Real, no sentido de ter dado estancado aquele período inflacionário, e aí é uma outra questão. Muito bem. E aí, a última tabela que eu mostro é que uma das nefastas inflações, uma das nefastas consequências da inflação elevada é a constante troca de moeda. E aí esse quadro mostra as mudanças de moeda no Brasil de 1970 a 2024, quando elas se tornaram mais frequentes, exatamente porque os índices inflacionários se tornaram mais altos. Claro que você tem ainda algumas moedas antes, mas no Brasil você teve o real português, que prevaleceu até 1833, sendo substituído pelo real brasileiro, os mil-réis, que foi até 1942. Depois entra o Cruzeiro, que vai até 67, e aí você tem o Cruzeiro Novo, volta para o Cruzeiro, mas enfim. Depois do real, que atingiu 30 anos agora, a mais longeva das moedas do Brasil foi o Cruzeiro, que viveu de 42, na época do Getúlio, foi implantado no governo Getúlio, até 1967. Dali para frente, com a elevação da inflação, as trocas de moedas se tornaram mais frequentes. Para nós brasileiros, para uma certa geração de brasileiros como a minha, a troca de moeda era uma coisa comum. Mas claro que isso não é comum. Você fala isso para um estrangeiro qualquer que passa uma vida inteira utilizando uma mesma moeda, eles acham uma coisa muito estranha. E realmente é. Mas é outro negócio, né, Café? Você não tem a minha idade, mas não está tão distante. Você viveu parte dessa fase. Mas Sim. para um garoto, para um. Eu lembro que nos últimos anos da faculdade, eu levava os alunos no Museu do Real, que o Fernando Henrique criou, porque quando eu contava em aula, eu falava desses números em aula, eles me olhavam com uma certa desconfiança. Será que esse cara está falando a verdade? Falava, além de falar com seu pai, vocês vão entrar no Museu do Real e vocês vão ter experiências de administrar um orçamento com inflação dessa natureza. E eles achavam uma experiência muito boa. Então, esta é a realidade que nós tínhamos, esta é a realidade que nós temos nos últimos 30 anos, e que nesse artigo eu falo que é um novo tempo parodiando aquela música do Ivan Lins. Agora, Machado, quando a gente olha a concepção do real, e aí até coloco que talvez os erros dos planos anteriores é que deu a estruturação exitosa do real, né? Quer dizer, o fato da gente ter feito o Cruzado 1, 2, Bresser, Verão, Collor 1, 2, deu munição, né, para que eu falar, bom, não posso cometer os erros. E quando a gente olha o chamado tripé que pensou para a engenharia do real, do Fundo Social de Emergência, que é a questão fiscal, a introdução da URV para acabar com a inércia da inflação, e depois você tinha as chamadas reformas estruturais. A pergunta é: nós não sustentamos o crescimento econômico até agora porque essas reformas estruturais acabaram não sendo aprofundadas, não obstante a gente ter feito privatização, ter feito uma mini reforma trabalhista, a gente tentou uma reforma tributária, tem uma série de tentativas, mas quando a gente olha para trás, né, a gente não pegou mesmo. A própria reforma administrativa está pendente até hoje, né? E teve, na minha concepção, até um momento em que acho que se o Fernando Henrique Cardoso não pensasse na reeleição, ou seja, uma mudança no Congresso Nacional da legislação vigente e focasse nas reformas, a gente teria essa sustentação do crescimento, né? Para quem é leigo, sustentar o crescimento é aquela coisa de sair do voo da galinha, né? Não dá para você crescer um ano e outro. Você entende nós sobrevivemos como real, mesmo sem as reformas estruturais, e elas, se tivessem feito hoje
a gente não estaria, talvez, discutindo tão fortemente questão fiscal, papel do Banco Central, entre outros? Ah, não há dúvida, Café. Você está coberto de razão. Eu, eu acho que o Fernando Henrique foi um grande presidente, foi um estadista, colocou o Brasil num outro patamar, mas não há dúvida de que ele comprometeu o segundo mandato com o empenho mais do que natural para se reeleger. Então, você não compara o primeiro mandato com o segundo mandato do Fernando Henrique, porque o segundo já entrou comprometido. E quando eu digo que já entrou comprometido, não há dúvida de que ele foi beneficiado, porque naquele período surgiu a necessidade de você criar uma estrutura mais forte, que é o tripé macroeconômica, por causa do ataque à moeda brasileira em 99, que redundou na saída do Gustavo Franco e na entrada do Armínio Fraga. O Armínio Fraga, então, foi quem defendeu o regime de meta da inflação, que juntamente com o câmbio flexível e com o equilíbrio orçamentário era o sustentáculo do plano. Foi o que permitiu a continuidade da estabilidade e que sobreviveu, inclusive, à mudança de governo. Porque o primeiro governo Lula, sobretudo com o Palocci, fez o quê? Manteve que intacto o tripé macroeconômico. Isso deu uma sustentação ao real muito grande. Mas ele poderia ter sido aperfeiçoado. E você chamou a atenção de algumas coisas. As reformas estruturais que nós fizemos, elas foram muito desgastadas durante o processo de aprovação. Então, nós fizemos uma reforma da Previdência e daqui a pouco nós vamos ter que fazer outra reforma da Previdência, porque ela não foi suficiente. A reforma trabalhista, acho que andou mais. O Temer conseguiu fazer a reforma trabalhista. Aliás, o Temer, que foi um governo tampão, ele só não fez a reforma da Previdência porque vazou aquele negócio do Joesley Batista que acabou comprometendo o dele. Porque o Temer foi um mandato tampão muito bem sucedido. E agora, depois nós estamos agora tentando a reforma tributária, mas eu acho que você tem, quando a gente fala de reformas, não são só reformas, falta coragem para mexer em algumas coisas que nos emperram o nosso crescimento e que são como que tabus no Brasil. Eu sou um crítico da Constituição de 1988, abertamente crítico. Eu acho que a Constituição de 88 ela veio num momento terrível, porque ela sucedeu um longo período de regime militar e você tinha um espírito revanchista muito grande. E aí a Constituição de 1988 ela cria uma série de benesses, dá uma série de concessões sem pensar em como conseguir recursos para aquilo. E ela compromete o orçamento com as despesas, como é que se diz? Amarradas. Vinculadas, vinculadas. Então, por exemplo, para 95, nós temos 91% da arrecadação já destinada, ou seja, sobra 9% para o governo fazer tudo. Você não vai ter investimento suficiente para fazer o país voltar a crescer num nível satisfatório. Então, eu acho que está na hora do Brasil encarar de frente a necessidade de rever a Constituição de 1978. Ah, mas dá trabalho fazer uma nova Constituição? Paciência. Eu acho que o período é adequado para a gente, porque se nós não acabarmos com a vinculação e com as verbas dos benefícios sociais, que também são hoje cláusula pétrea, você não vai sair dessa situação. Você não vai ter investimento. E sem investimento não é possível ter crescimento. Então, eu acho que, Agora, além das reformas, uhum, essa mexida na Constituição é mais do que necessária. dá um pouco mais de liberdade na alocação Claro. dos recursos discricionários, né? Quer dizer, que ele possa Ah, escolher e negociar até com o Congresso. E eu incluiria numa discussão também, a gente vive aqui no interior e muitas cidades não estão tendo destinação de recursos dos 25% constitucionais para aplicar na educação. Eu entendo o espírito do legislador, mas hoje há muito mais demanda na área de saúde do que na educação. Aqui em Bauru aconteceu há 2 anos que faltaram 35 milhões de reais de gastos, e porque teve um crescimento da sim. receita, andaram comprando imóveis aqui, comprando púlpito para professor,
material pedagógico questionável. Então, eu também avalio que, se a gente olhar um pouco dessas verbas vinculadas, vamos lá, quer que o governante não se perca na educação e saúde? Juntam as duas coisas. Você tem que gastar 40% entre os dois, né? E cada município vê suas prioridades. Mas eu queria retomar um pouquinho, quando você falou ano passando do Armínio Fraga e também do tripé macroeconômico, né? E a gente, observando o tripé macroeconômico, que é a, ter o regime de metas de inflação, câmbio flexível e manter um rigor fiscal, a gente observa que o próprio governo, o governo Lula, nos 8 anos, depois e o Temer aperfeiçoa com o Meirelles, que é o teto de gastos, né, porque havia ali uma grande desconfiança Uhum. de gastança, depois de todas as denúncias e tudo mais. E quando a gente observa a entrada, um pouco antes da Dilma, né, quando tem a Dilma, o que precede os 2 anos de recessão da Dilma é exatamente o momento que você abre mão desse controle fiscal. E a gente até costuma falar que a Dilma conseguiu colocar uma pandemia sem ter tido pandemia. Olhando isso e esse momento atual, há uma perspectiva de que nós estejamos nos distanciando desse tripé econômico e quais são os riscos que isso pode causar? Veja bem, a Dilma, ela conseguiu, como você falou, provocar um desastre na economia brasileira sem pandemia, sem crise financeira internacional. Ela inventou a tal da nova matriz econômica, que até hoje eu não consigo entender o que é aquilo, mas era justamente uma gastança generalizada. Tá? Pouquíssima preocupação com o equilíbrio fiscal. E aí, num país onde quase toda a responsabilidade pelo controle da inflação fica com a política monetária, porque a fiscal nunca foi muito equilibrada, quando você torna essa política ainda mais desequilibrada, essa situação ainda mais desequilibrada, a situação é caótica. Então, a gente tem visto aí essa discussão nos últimos tempos. A preocupação existe, porque o governo atual, você sabe que o presidente da República é muito avesso a corte de gasto. Ele acha que dá para tocar a economia sem ter esse tipo de preocupação. O E Haddad, mistura ele o vem. conceito de custeio com investimento. Exatamente. O Haddad, ele vem tentando segurar as pontas. Quem está fazendo um trabalho lá dentro do governo, até pensando em desvincular benefícios sociais, etc., é a Simone Tebet. Tá? Agora, fica a dúvida se existe alguma harmonia entre esses ministérios e harmonia entre eles e o próprio presidente da República. Porque essa tentativa do Haddad de tentar resolver a questão fiscal pelo lado da arrecadação sem aumentar imposto não fecha a conta para mim. Quer dizer, só reduzindo, como é que se diz, renúncias fiscais, etc., essa conta não fecha. Então, eu acho que está na hora de encarar de frente a necessidade de rever gastos, rever o tamanho do Estado. Eu acho que isso tudo tá junto. Quer dizer, o Lula mostra qual é o pensamento dele quando ele amplia sem o menor critério o número de ministérios. Você vai dizer, mas isso na prática não faz muita diferença. Faz diferença sim. São estruturas enormes que você cria, são cargos de segundo e terceiro escalão que você cria, e tudo isso vai para a conta do contribuinte. Então, o brasileiro já está no limite como pagador de impostos. Eu acho que se não houver coragem para mexer nos gastos, nas despesas e nas vinculações, nós continuaremos um voo de galinha. Bom, estou fazendo algumas perguntas para a gente aqui esquentar, mas quem está aí presente pode encaminhar a pergunta ou pelo chat ou, eventualmente, abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente aqui para o Luiz Machado. Deixa eu só Uma- falar uma coisa. Dá-se muita ênfase à meta de inflação, à liberdade, à flexibilidade do câmbio, mas tem um nome, infelizmente ele já morreu, que teve uma importância muito grande, que foi o Marcos Tavares, tá? Que foi o responsável pela lei de responsabilidade fiscal.
a dificuldade de adotar isso daí, de aprovar isso daí, porque você tinha todos os partidos de esquerda contra. Mesma coisa aconteceu no governo Temer com o negócio do teto do gasto. Então, são medidas impopulares. Recentemente, o Recupero esteve na FAP, na Fiesp, falando sobre os 30 anos do Real, e estava lá o Murilo Portugal. E ele foi elogiadíssimo pelo Recupero e até por outras pessoas que estavam, porque ele estava no Tesouro. O cara que está no Tesouro é o cara que tem que falar não. O legal é falar sim, dá para todo mundo. O cara que está no Tesouro e segura as pontas, e o Murilo Portugal Gouveia teve um papel importantíssimo e não é citado normalmente como um dos integrantes. Ele não foi um dos formuladores, mas ele deu um respaldo para, a exemplo do Marcos Tavares, para que o Real fosse adiante. Agora, Machado, olhando pesos e contrapesos, né, como a política fiscal ela não é levada à risca e a gente tem essa preocupação, você acabou de verbalizar, é uma preocupação que todos nós temos, né? Alguns aqui acompanham até algumas palestras que eu dei e eu fiz uma analogia entre o risco sistêmico e não sistêmico, né? Então, o sistêmico atinge todo mundo e alguém perguntou, o que que você vê de risco fiscal? Eu falei, olha, se não tiver rigor fiscal, em algum momento vai gerar incertezas, as incertezas vão refletir numa taxa de juros maior, o capital estrangeiro vai começar a sair e vai chegar um momento que você vai ter o câmbio apreciado e tudo mais. Eu falei isso em novembro, até outro dia encontrei o Paulo, estava lembrando isso, e alguém perguntou quando que vamos avaliar isso. Lá para junho a gente avalia, né? Se o governo acertar a mão, nós vamos em frente. Se não acertar a mão, e nós batemos aí o dólar a 5,60 sexta-feira, né? Não sei agora, nesse momento, deixa eu até pegar aqui instantaneamente aqui, como é que está. São 17h44 do dia 1º de julho, para quem está acompanhando. 5,65, subiu 1,23%, ou seja, aquilo que falaram que ia para 4,80, né? E aí, o Machado, há um olhar também que pode gerar uma certa uma insegurança, que é essa questão envolvendo o Banco Central, né? E aí, o ano que vem, 7 elementos indicados pelo Lula. Eu tomei o cuidado nesse fim de semana, dar uma olhadinha o que que levaria à retirada de um presidente do Banco Central. E ele tem que pisar na bola muito para que ele seja destituído, porque o espírito de um Banco Central autônomo e independente é que você não possa, você pode indicar, mas você não pode retirar a qualquer momento. E até me veio a imagem durante 4 anos, eles vão ter quase que um status de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que vai lá no Congresso, fala que vai cumprir certas coisas, e chega lá e todo mundo acha que nem o caso do Zanin, não, ele é do Lula, mas ele tem votado contra alguns projetos. Quer dizer, a segurança da estabilidade do emprego faz com que a pessoa mude. Você vê dessa maneira também, de ter é, essa preocupação do Banco Central muito à cara de quem pode eventualmente repetir Dilma, porém, com essa prerrogativa da autonomia, a gente pode, de alguma maneira, falar, puxa, o bicho não é tão ruim assim? Você fez uma analogia que é perigosíssima, porque você falou do STF. E o STF tem passado para os brasileiros uma imagem diferente daquilo para que ele foi proposto ou concebido. Então, quer dizer, a atual Constituição do STF e alguns integrantes do STF têm assumido um protagonismo muito maior do que seria necessário. Né? No Banco Central, o Roberto Campos, o atual presidente, ele nunca buscou o protagonismo. O perfil dele é de um cara low profile. Quem acabou transformando ele num protagonista foi o Lula, quando fez ataques seguidos a ele. Então, ficou aquela ideia de que ele é o técnico, ele é o cara que é, se pauta pela técnica, e o Lula é o cara que quer fazer qualquer coisa. Hoje tem uma série de especulações a respeito de quem sucederá o Roberto Campos, cujo mandato vai se esgotar. Ele não vai ser apeado do poder. Está prevista a saída dele. Muitos falam no Galípoli, que é um economista de respeito.
Agora, é um economista alinhado ao Lula. Aí é que eu fico sempre naquela dúvida: ele vai desempenhar tecnicamente a função ou politicamente a função? Essa é uma questão muito importante, porque há muitos anos atrás, eu lembro que na época da Zélia, quando eu estava, inclusive, na presidência do Conselho, pediram a cassação do registro da Zélia. E eu falei assim: peraí, para caçar a Zélia tem que haver alguma denúncia de irregularidade. Por enquanto, o que você tem, você gosta ou não gosta dela. Por enquanto, não tem nenhuma questão de irregularidade. O problema é que ela era atrelada ao Collor, que virou uma figura detestada no Brasil. Então, existe aí no economista essa dupla função. O economista, na verdade, é um técnico, ele é um assessor, ele apresenta cenários para alguém que toma decisão. No caso do Banco Central, não. Ele é assessor e é tomador de decisão. Ele é o responsável pela política monetária. Então, eu acho o seguinte: esse risco é maior ou menor dependendo do andamento da política da situação fiscal. Porque se houver um equilíbrio fiscal, alguma coisa próxima do equilíbrio fiscal, estou dizendo que você tem que ser zero, mas se a coisa estiver sob controle, ele divide com a política monetária a responsabilidade pelo controle da inflação. No Brasil, historicamente, não houve essa divisão. O fiscal sempre foi meio frouxo. E aí a responsabilidade pelo controle da inflação ficava exclusivamente com a política monetária, porque nós não temos muita influência na política cambial. Convenhamos, dos três instrumentos clássicos de política econômica, a cambial é a menos controlável, porque a nossa moeda é uma moeda dependente das moedas mais fortes, sobretudo do dólar. Então, eu acho que esse risco que você levanta vai depender muito do andamento da situação fiscal. O Daniel está conosco, o Daniel Moinhos, ele pergunta: o governo, o presidente defende a baixa da taxa Selic, o Copom manteve. Qual é o melhor para nós, cidadãos comuns? Com essa disparada do dólar e a fuga de capital estrangeiro, para nós é melhor uma Selic manter-se ou subir, ou a Selic ficar menor ou ser reduzida, ele é corretor de imóveis aqui em Bauru. Veja bem, a Selic, uma Selic alta, não é bom para ninguém. Ninguém defende a Selic alta. O Só os problema rentistas. são alguns rentistas, porque tem rentista também que não consegue sequer ganhar com isso. Mas é verdade. A Selic alta, ela interfere no consumo, ela interfere nos diversos segmentos, ele interfere no investimento. Então, não há dúvida de que o ideal é você baixar a Selic, mas não adianta fazer isso de voluntarismo. Não. Nós já tivemos casos em que isso foi feito de forma voluntária e o resultado foi péssimo. Tá? Então, eu acho que Eu venho por cima. tá dando para ouvir? Ele deixou o microfone aberto aqui, o Elcio. É. Fala. Veja bem, quando nós falamos do Armínio, o Armínio, quando assumiu, ele jogou a Selic lá para 40%. Por quê? Porque estava havendo um ataque especulativo contra a moeda brasileira e ele fez aquilo para ele mostrar para o resto do mundo que ia segurar a inflação embaixo de qualquer jeito. Mas aquilo era um momento muito específico. Depois ele foi baixando gradativamente. Houve momentos em que baixou, inclusive, demais. Não é que baixou demais. Eu acho que quando estava lá embaixo, demorou-se para levantar a inflação, levantar a Selic. E aí, quando teve que subir, subiu muito rápido. Então, esse ajuste fino é uma coisa muito complicada e eu tenho que confiar na competência dos caras que fazem parte do Conselho Monetário Nacional. Agora, é óbvio, talvez o Daniel, né, que trabalha com imóveis, queira entender um pouco, porque nós temos uma taxa básica de 10,5, diferentemente de países que têm um patamar de juros desse da taxa básica, na ponta nós praticamos juros Claro. abusivos, né, escorchantes, né? Quando você pega aí cartão de crédito, cheque especial, até mesmo se pegar empréstimo pessoal, né, ou consignado, né, você tem um patamar muito elevado. E aí, né, o Machado, tem muito a ver com a estrutura do mercado financeiro nacional, né? Quer dizer, uma concentração de praticamente 80% das operações na mão dos cinco principais bancos, diferentemente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você tem
muitos players ofertando no mercado, né? Eu poderia dizer que nós trabalhamos num regime de uma estrutura de mercado oligopolizada dentro do setor financeiro, né? Então, aí não cai. Aí você pega um banco estrangeiro como o Santander, que entrou aqui e fala, pô, aqui eu pratico 12, 15, 20% ao ano, puxaria 200 ao ano? Vamos para 200 ao ano. Ele entra no jogo, né? Então, tem aí todo um problema que eu acho até que da cabeça do Lula, pensando, ele pode estar pensando na rolagem da dívida pública, e aí você com necessidade de superávit primário para neutralizar um pouco o juro, ele pensa numa Selic menor para a dívida, mas pode ser que ele esteja também, e aí é uma visão do leigo, pensando numa taxa básica menor, imaginando que no dia seguinte o cara que vai comprar um automóvel vai ter a taxa dele reduzida para 15% ao ano. E a gente sabe que não é isso, né, Machado? E aí tem que separar um pouco isso da taxa que atrai financiadores do Estado, rola a dívida pública, controla a inflação, dessa taxa de juros para o tomador de dinheiro aqui na ponta. Você toca num aspecto fundamental, Cafil. É, o próprio Murilo Portugal, quando estava na presidência da Febraban, depois de ter estado no Tesouro, etc., ele esteve na presidência da Febraban, e eu lembro de um estudo que ele fez mostrando que a Selic é apenas uma variável dos juros que o tomador acaba assumindo quando pega um empréstimo. E a Selic é importante, mas ela está ao lado de uma série de outras coisas. Uma outra coisa que você falou, confiança não é tudo, mas a confiança conta muito na economia. Então, você tem ainda no Brasil certas atitudes e certas culturas. Você tem uma cultura inflacionária que nunca foi derrubada. Mas eu lembro que eu vejo que você tem uma cultura de gente, de devedor, de cara que não paga conta, que quando vai fazer o acerto com o banco de uma dívida não honrada, ele faz uma proposta absurda. E o banco às vezes aceita, por exemplo, é melhor pegar algum do que não pegar nenhum. Isso significa o quê? Que você tem uma parte considerável do juro que é por quê? Devedores duvidosos. É o comportamento do tomador de empréstimo que não honra seus compromissos. Então, esse é um negócio que muitas vezes não vamos falar nisso porque não é politicamente ideal, mas isso faz parte do jogo. A Selic é apenas uma parte dos juros que o tomador, seja lá qual for, assume na hora de contrair um empréstimo, de contrair uma dívida. Essa é uma situação que provavelmente vai levar algumas gerações para ser corrigida. É está introduzido, né? Tá dentro, né? E o que acaba, né, na outra ponta, onerando ou eventualmente inibindo, Claro. né, o setor produtivo, porque numa relação de custo-benefício, né, o custo de capital tem que ser menor do que o retorno operacional, e nem sempre com custo de capital alto você vai conseguir ali na outra ponta. Outro tema também que eu tenho observado uma discussão na mídia e até jornalistas que não são da área econômica, é tentar comparar a taxa básica de juros brasileira com a inflação brasileira, uma taxa de juros americana e a inflação americana. Então, muitos colocam assim: bom, nos Estados Unidos você tem uma inflação um pouquinho acima de 3% e eles têm uma taxa básica na ordem de 5,25 a 5,5. Por que no Brasil, com uma inflação de 4, você precisa ter de 10,5, né? Então, aí, de novo, vem aquela história que você acabou colocando, né? Você tem um país que não tem a moeda aceita internacionalmente. Quando a gente pega o risco Brasil, que está na casa de uns 200 pontos, você já tem o investidor estrangeiro pedindo 2 pontos percentuais a mais, e você tem uma estrutura de mercado aqui no Brasil muito concentrada, né? Que é diferente dessas economias, né? Quando você pega os componentes da inflação brasileira, dos 450 itens, eles são completamente distintos do ponto de vista de quem oferta do que acontece lá, né? Então, às vezes as pessoas não entendem e querem comparar economias distintas, de estruturas de mercado distintas, né? Porque aí não dá, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você concorda com essa linha? É um pouco por aí. Ou seja, o prêmio do risco brasileiro é muito maior do que qualquer prêmio de risco americano, né?
E aí é fundamental o prêmio de risco, né? Porque veja bem, eu participei de um debate a semana passada na Jovem Pan News sobre debate sobre o debate do Biden e do Trump. E um dos É. pontos que foi levantado foi isso: a taxa básica americana, 5,5%, e uma inflação que poderá ser superior à do Brasil. E esse é um dado importante. Quem diria que eu viveria uma situação dessa, a inflação americana maior do que a inflação brasileira? O crescimento econômico brasileiro, embora pífio, é pau a pau com o americano, até um pouco superior. E aí é um outro dado que a gente deve considerar também. Normalmente, os países que têm taxa de crescimento anual maior não são os países desenvolvidos, porque esses não precisam crescer muito, esses precisam manter um certo equilíbrio para distribuir bem a riqueza. Os países não desenvolvidos têm que crescer para poder distribuir melhor a riqueza e atender melhor o bem-estar da população, dadas as desigualdades de renda. Exemplo, o país que mais está crescendo no mundo é a Índia. A Índia teve 8% de crescimento no primeiro trimestre, mas as desigualdades de renda na Índia são assustadoras. Então, não confundir crescimento econômico com desenvolvimento. Não é que crescer seja fácil, mas é muito mais fácil crescer do que se desenvolver e depois manter o desenvolvimento. Agora, olhando um pouquinho dos dados mais recentes, essa é uma outra coisa que às vezes os leigos não entendem, é importante a gente colocar à luz até dessa histórico do Plano Real, que são os indicadores de curto prazo, né? Quando você olha o primeiro trimestre, PIB brasileiro cresceu em 0,7, com agropecuária com dois dígitos, não obstante pesar aí 6% do PIB aproximadamente. Você tem, divulgado semana passada no trimestre fechado pela PNAD, apontando uma taxa de desocupação de 7,1%. Você tem uma geração positiva de emprego formal, né? O crescimento do primeiro trimestre puxado pelo consumo das famílias, quando a gente olha pelo lado da demanda. Sim. E aí você fala, puxa, mas vocês economistas estão falando de riscos, de que a coisa pode não dar certo, mas o que os indicadores de curto prazo estão apontando é numa linha diferente. O que você responderia para esses que estão aí? É o problema de olhar a perspectiva, é isso, e não o retrato? É olhar a perspectiva, porque o crescimento, por exemplo, não deverá se manter, sobretudo nos últimos 2 trimestres, né? A contribuição da agropecuária, que tem sido o sustentáculo da economia brasileira, este ano não vai repetir o dos anos anteriores, né? E qualquer especialista no setor hoje fala isso. A indústria continua andando de lado. Então, se você não vai ter o crescimento mantido pelo agropecuário, a indústria vai continuar andando de lado, não é o serviço sozinho que vai segurar as pontas. Até porque aí entra a questão da confiança. Entra. Nos Estados Unidos também nós temos isso. Quer dizer, qual é o nível de desemprego hoje nos Estados Unidos? É 4%. Eles estão com quase pleno emprego. E, no entanto, 3,5 a 4. você tem muita preocupação com relação ao futuro da economia americana. Claro que lá, eu acho que o aspecto político está pesando mais do que aqui. A questão eleitoral lá está tendo um peso maior do que aqui, porque a nossa eleição, pelo menos a presidencial, é para daqui 2 anos e pouco. Mas você tem que considerar, às vezes, aspectos não econômicos nessa análise. E aí é que entra essa questão da confiança, né, o Cafio? Você começa a ter, a situação fiscal não está sob controle, não existe harmonia entre os diferentes núcleos do governo, o investimento estrangeiro pode estar indo embora. Vamos falar a verdade, o Brasil é uma aposta tão boa que nem nos piores momentos o investimento estrangeiro deixou de vir para cá. Por quê? Porque o investidor estrangeiro não olha só no curto prazo, ele olha no médio e longo. Então, olhando no médio e longo, ele fala: não é possível, o país tem gente, tem terra, tem energia, tem tudo. Por que não vai dar certo? Porque o Brasil está desperdiçando as oportunidades. A gente perdeu já o boom demográfico, né? Perdemos o boom também das commodities lá atrás, mesmo com o governo Lula indo bem, mas podia ter ido melhor, né? E aí, então, se eu fizer uma comparação
com a questão fiscal argentina, em que o Milei faz algo mais radical, porque ele não tem confiança, e aqui no Brasil, entre aspas, nós estamos optando por uma coisa mais gradativa. Mas o gradativo, para os agentes econômicos aceitarem, tem a ver com confiança. Se instala efetivamente a crise de confiança, essa decisão de você fazer o ajuste fiscal de maneira gradativa, que é mais ou menos o que esse governo está trabalhando, por que não pequeno déficit, né, primário? Por que não 80 bi? Por que não flexibilizar? Gasto e investimento é a mesma coisa. Quer dizer, se perde a confiança, a gradatividade na política fiscal, ela fica comprometida. Sim, sem dúvida nenhuma. Você levantou o Milei, né? O Milei pegou a Argentina numa situação mais ou menos do Brasil pré-real. A Argentina não aguentava mais a inflação. Então ele saiu com um discurso agressivo, aquele jeito histriônico dele, mas tem um dado que eu acho interessante. O Milei, ele tem convicções. Ao contrário do nosso ex-presidente, que não tinha convicção nenhuma e que só sustentou uma política econômica mais ou menos liberal por causa do ministro da Fazenda, ele tem convicções liberais. Ele sabe que não dá para fazer tudo aquilo que ele pretendia num primeiro momento. Então, ele está adotando uma série de medidas para criar as condições para adotar uma política econômica provavelmente mais liberal lá para frente. Vai aguentar? Porque a recessão lá está pesada. E ele não omitiu isso. Ele falou: nós vamos passar por um período muito duro até começar a recuperar. Agora, um dos objetivos ele está conseguindo: baixar a inflação. Segunda coisa, ele está conseguindo desmontar aquilo que na Argentina era uma vergonha, que era uma quantidade de gente que vivia do governo sem fazer absolutamente nada. Ele está conseguindo atacar isso daí. E ele está conseguindo um apoio em cima dessas medidas. Agora, eu garanto que ele vai ter êxito a longo prazo, não porque, no caso da Argentina, a política é mais complicada do que a daqui. O argentino é politizado, todo mundo lá é peronista, quer dizer, as brigas que você tem são ramificações do peronismo, e ele, por enquanto, ele está conseguindo o apoio necessário para levar adiante. Agora, ele tem consciência disso. Aqui existe essa consciência? O Lula tem essa consciência? Ele deve estar olhando preocupado para a perda de popularidade que o governo dele vem apresentando, sem números da economia que sejam desastrosos. Nós não temos uma inflação desastrosa, nós não temos um desemprego elevado, pelo contrário. Então, por que ele está perdendo essa popularidade? Talvez pela mesma razão que eu falava, o Bolsonaro perderá a eleição não por causa da economia, por outros fatores. E o Lula deveria começar a atentar para esses outros fatores. Ou seja, alguém aconselhar ele falar um pouco menos, né? É, Ô Machado, olhando então em projeção para esse ano, né, o próprio Boletim Focus de hoje, ele traz aí um crescimento um pouco menor para esse ano, mas está ali na casa dos 2,2, né? Você está com o dólar virando o ano aí na casa, subiu hoje para 5,19. Uma preocupação para o ano que vem, que a previsão de crescimento para o ano que vem cai de 2 para 1,8. Lembrando que o Boletim Focus é uma mediana, né? Então tem gente que projetou mais, tem gente que projetou menos, não é uma média. Do ponto de vista, se a gente somar essa questão fiscal e mais essa dúvida sobre o Banco Central, você acredita, e aqui falando para os empresários e empreendedores, né, que se eu tivesse que apostar na minha empresa, eu apostaria mais em investimento ou em produtividade, ou as duas coisas? Boa pergunta. Bom, Eu se tiro houver. da gaveta projetos produtivos ou Pois é. eu tento fazer mais com menos para ver o que eu posso esperar desse imbróglio todo da economia? Se for possível desvincular as duas coisas, produtividade eu acho que continua sendo a melhor solução. Até porque, para investimento, você precisa dispor de recursos que eu não sei se você tem, e se você precisar de recurso de fora, eu não sei como é que seria o custo disso daí.
Então, se houver a possibilidade de fazer isso via produtividade, eu acho que seria. Eu arriscaria isso daí. Perfeito. Bom, uma consideração final aí tua, dentro da tua visão de real e dos riscos aparentes antigamente a gente falava, acho que foi você que colocou, não, acho que foi o Claudemir que falava de otimismo realista. Essa expressão a gente usou muito durante um bom tempo dentro do conselho, e eu usei também por algum período. Otimismo porque você tem esse enorme mercado, você acabou de relatar, né? Energia. Claro, precisamos melhorar nossa mão de obra, investir mais em ciência e tecnologia, né? Nós estamos forjando aí cientistas que são presas fáceis desse mundo afora, né? Mas, por outro lado, um país sem guerras, sem grandes problemas, tivemos agora no Rio Grande do Sul, sim, mas nada que abale totalmente. A gente deve manter esse otimismo realista, mesmo diante desses cenários de desafio, mesmo porque nós temos ainda 2 anos e meio, e lembrando que a partir do ano que vem as discussões da sucessão vão se intensificar, né? Bom, olha, eu sou brasileiro e, como tal, Não eu não deixo. desisto nunca. Mas eu acho que é realismo otimista, otimismo realista. Eu acho que a gente tem que estar atento a essas condições. Como eu disse, eu acho que está na hora de enfrentar para valer certas coisas que nós temos que fazer, e uma delas é rever a Constituição e esses gastos que estão já comprometidos. Mas eu acho que Café, você sabe que eu virei intelectual porque eu esqueci de crescer. O esporte, o basquete me deu a oportunidade de viajar muito. E eu cansei de ver país que não tinha nada do que nós temos e que fez milagres. E o maior exemplo para mim é Israel. Eu acho Israel um caso fantástico. O Japão também mas então quando eu olho para o Brasil, eu falo assim: uma hora esse país vai ter que aprender a lição. E não é só os governantes. Eu acho que a gente tem também que. A minha preocupação é que eu vejo uma garotada cada vez mais descrente da política, achando que isso não é importante. Não é por aí. Então, eu acho que a conscientização, a educação tem um papel fundamental, e o Brasil tem, mais uma vez, a chance de ser um protagonista ímpar na questão climática e na questão eh, da crédito de carbono, ou seja, a situação existe e nos é favorável. Resta a gente pegar o cavalo atrelado. Muito bem. Luiz Alberto Machado, obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu ensinamento, seu conhecimento. E então, todos que participaram aqui, esse material vai ficar disponível no meu canal lá no YouTube. Agora, a nossa equipe vai fazer os recortes desses momentos, a gente vai também distribuir, né? E eu quero, Machado, deixar para você fazer suas despedidas agora. Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todos os que assistiram ou que assistirão, e me colocar à disposição. Você pode disponibilizar meus dados de contato, e se houver alguma possibilidade de eu responder alguma pergunta que ficou em aberto, eu estou plenamente à disposição. Muito Como é que te obrigado. acha lá nas redes sociais, Machado? Oi, no Instagram é Machado Economista, e no Facebook é Luiz Alberto Machado. Não tem diferença. Perfeito. Vão localizá-lo lá. E também, quem precisar do contato do Machado, é só manter contato aqui comigo. Um abraço para você, obrigado. Obrigado à equipe de apoio. Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada. E a internet é isso. Esse foi, então, o Luiz Alberto Machado. Esse foi o Encontro de Dirigentes, uma realização da Reinaldo Café Soluções em Gestão, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Muito obrigado a todos.